Boa noite, Liege. Oi, Esse é Alan, o tudo bem? Anderson. Tudo bem. Oi, Anderson. Nós estamos só esperando chegar mais algumas pessoas. O pessoal vai entrando aí, vai dando o coraçãozinho, apertando o coraçãozinho para entrar mais gente. Pois é, tô vendo. Tô me sentindo muito amada, com tanto coração aí. Opa, nós tem café também. Tem café no bolo aqui, ó. A gente tem café também. E Como é que a gente manda o coraçãozinho aqui, Anderson? Anderson é a produção aqui. sai daí, aperta a mensadinha pra baixo. Ok. Não, a gente só recebe. Só Pois recebe o é. coração. Esses corações Ludwig estão fazendo entrou. bem para minha autoestima, Que porque bom. esse Davi negócio de entrou. live, né? Eu não sou muito disso, não. Não, você parece muito bem. Obrigada. Jefferson entrou. Gente, vai entrando, compartilhando com os amigos E liberando o coração aí. e clicando no coraçãozinho também aí, Elvia pra entrou. aparecer pra mais Ei, pessoas. rapaz, o negócio tá bom hoje. Liege e Elvia na mesma live. Pô, faz 40. Dona Elvia, queridona. Desde, Lindo está desde, aqui. desde os tempos das festas e a fantasia. De vez em quando eu tenho que ressuscitar essas histórias para deixar ela encabulada. David, eu acho que tem açúcar aqui. Deve ser Queen. Foi engraçado. Estamos com 9. Qual é o nosso. Como a gente começa com quantos, Anderson? O pessoal tá entrando aí, vamos esperar Vamos esperar aí. aí. Ismael A entrou. gente tem Seja bem-vindo, Ismael. a gente 8 e 5, 8 e 10, a gente começa. Já já a gente Esperar o começa. pessoal entrar aí. Breno, Ei, o Breno. famosinho, tá? Todo mundo conhece. O Liege conhece o Breno. Conhece. Quer dizer, eu acho, né? Conheço. Aí todo mundo conhece. O Breno Bons não tempos do aparecia lá projeto no retiro. Aracaju. Pois é, ele não aparecia no projeto, não. Ele sumia. É. Café também, né? Ó. Mas o que você tá. Surpreendentemente bom esse café do Anderson hoje. É café que você está tomando? Eu tenho que Café. confessar que o meu é água. Cara, hoje é do personagem O meu também, o meu também. Eu só faço estilo, mas é água. Segue o líder, segue o líder. O meu caminho agora é água. O meu é água que eu tô bebendo num copo. Aqui. Água preta aqui. Ei, Karine Karine, Rocha abraço entrou, pra João você Vitor também, entrou. bonitinha. Ei, João Vitor, João manda aí Vitor, pro cara, pessoal. apareceu aí, cara, muito bom. Missionário amazonense, João Vitor. Missionário amazonense. É porque ele faz missão, não. Não faz missão na Amazônia. Um beijo Muito para esse bem. pessoal da Amazônia. Isso. Mas ele é daqui de Teresina, mora aqui em Teresina. Mora aqui, mas vai pra lá. Ele faz missão missões lá. Ah, Cara, muito entendi. especial. É um dos nossos líderes aqui, líderes de campus. Que ótimo. Keisa, Olha, Kessia, eita, a galera tá vindo aí. a Érida Ruber, uma das nossas servas aqui. Vem pra Vem para Teresina, Teresina depois do convite. Eu estou precisando de um convite. Ninguém me convida. Se me convidar, Pois eu vou. pronto. Se estava faltando só o convite, está convidada. Convidadíssima. Kelly entrou. É. Agora vai ter que esperar um pouquinho. Tem que passar Covid, tem que passar o BR Obró, porque eu acho que eu não tenho estrutura para o BR Obró, não. Tem que passar descompressão também do Covid. Não é? Olha, a Karine disse que está convidada. Tem que passar descompressão depois do Covid, tem que se acostumar de novo a abraçar as pessoas e tal. Não é? Aliás, eu gosto muito de abraço, né? Eu sou uma Pois pessoa pronto. de abraços. Então, eu já mandei um recado aí para algumas pessoas dizendo, olha, depois do Covid você se prepara, porque eu vou deixar todo mundo encabulado, que eu vou abraçar tanto. Entendeu? O negócio vai ficar até constrangedor. Ó, diz que tem um quartinho para receber os profetas em casa. A Elvi falou. Eita. Pois é, eu já tive lá. Né, naquele Não, um quartinho lá, agora. coisa Depois, quando boa. for o castelo novo, o palácio novo estiver pronto, você vai ver o quartão que vai ter. Oh, aí então eu vou esperar. Não, espere não, vai demorar um pouquinho ainda. Ah, é? Tá de quarentena a construção lá. A minha também tá. Eu tô construindo uma casa também, né? Parei. Parou, né? Também. Parei minhas atividades de pedreiro, Você tá literalmente construindo, né? Com a mão na massa lá. com a mão na massa. Quer dizer,
Meu Tava, né? irmão faz a maior parte do trabalho, mas eu dou duro lá também, de vez em quando. Quando eu não estou viajando, se tiver alguma coisa para fazer lá, eu estou lá também. A Karine tá falando que Liege no Piauí 2021. Vamos subir a hashtag. Hashtag Hashtag Liege no Liege no Piauí Piauí 2021. 2021. Julie Luiz entrou. Essa é a Vou ficar hashtag. feliz. Muito bom. A gente vai estar começando já já. Tamo já. Hoje o treinamento sobre Nosso treinamento hoje. a Liege, sobre o que Liege? Ministério pessoal. E Ministério 10 Pessoal. mais, muito bom. Ó, já tá subindo aí a hashtag. Já, olha, tem a hashtag aqui. Vamos chegar no top trends do Brasil hoje. Do mundo. Julie Luiz. Bom, Quanta decoraçãozinho. ambição. É. Sonhar baixo, sonhar alto é o mesmo tamanho, né? É o mesmo esforço. Então, Olha aí, viu? olha aí, ó. Administrador. Liege no Piauí Vitor. 2021. O João Vitor já tá retweetando aí. Tá certo. Com o maior prazer. Gente, vamos compartilhar aí com o pessoal. Com o maior prazer. Esse já é o nosso terceiro treinamento. Sim. Terceiro? Quarto. Quarto, assim, porque a gente está contando com o de sexta também, né? Então é o quarto. Quarto treinamento já. Uhum. Sara Moraes entrou. E a gente tem um tantinho de treinamento ainda aí, né? Tem, Exatamente. O pessoal pediu um estudo bíblico também. A gente vai Pediu ver se estudo bíblico, a sim. gente consegue fazer. Para ocupar todos os dias da semana com live aqui no, É verdade. no WhatsApp. É. Sara Moraes entrou. Seja bem-vinda, Sara. 8 e 9. Falta um minutinho, a gente começa. A gente pode já Apresentando a Liege, né? apresentar a Liege. É uma coisa estranha apresentar a Liege, porque a Liege é a Liege. Liege é referência na CRU internacional, quiçá galáctica. Liege é uma grande missionária, pessoal, e ela se dispôs a dar esse treinamento para nós hoje e na semana que vem. E é um privilégio muito grande para nós. É uma grande referência para nós na CRU. Quando eu entrei na CRU em 2016, lá no Nordestão, em Recife, a Karine ia passando uma pessoa e a Karine apontou, essa aquela ali é a Liege. Eu disse, que Liege? Quem é a Liege? Hoje eu sei quem é a Liege. Para vocês hoje, a Liege é esta pessoa que vai dar esse treinamento para nós. Ela sabe tudo de CRU. Mais alguma coisa, Anderson? Você quer falar do nosso tema de hoje? Sobre o tema, eu vou deixar para a Liege, que ela é mais experiente. Bom. Mas uma coisa é que também, desde quando eu entrei, todo mundo falava Liege, meu Deus, quem é Liege? E ela realmente existe, a gente está vendo ela aqui no Pois é, todo mundo falava. Agora está todo decepcionado, coitado. Agora ao vivo em cores. Alan, tu pode começar orando pela Liege? Vamos orar então. Senhor, nosso maravilhoso Deus, nosso bondoso Pai, abençoa, Senhor, a Liege e a disponibilidade que ela está tendo para estar conosco aqui, Senhor. Agradecemos muito por isso e queremos te pedir também que dê a ela o conforto que ela necessita para falar esta noite, cura qualquer enfermidade que ela possa estar tendo agora e que ela possa estar realmente 100% aqui no treinamento e nós possamos aproveitar 100%. Traz todas as pessoas que vierem para que seja possível assistir aqui, Senhor. Para que nós possamos realmente ter o melhor treinamento possível e possamos aplicar isso. Até que nós possamos levar o Evangelho para cada estudante, o movimento para cada campus e ter líderes para cada nação, Senhor, para cada cidade também. Em nome de Jesus, te pedimos amém. Amém. Com vocês, a Liege, Anderson e eu vamos sair de cena agora. A gente vai ficar aqui nos bastidores só. Daqui a pouco a gente pode voltar no final para falar com vocês de novo, ou não, dependendo aí do tempo que a reunião estiver excelente, se você não quiser, vai ver a casa da gente. Bota o dedo no coração aí, Júlia entrou, tá travando. Opa, somos nós agora, né? Então, eu fico assim, super encabulada com essas apresentações, esse negócio de todo mundo conhece a Liege, porque eu nem acho que isso seja tanto verdade, né? Até por conta disso, eu acho que vale a pena eu gastar um minutinho para realmente me apresentar. Primeira coisa que, assim, eu queria super agradecer o convite aí dos líderes da CRU Teresina. Prazer muito grande estar falando com vocês aqui hoje. Tive em Teresina em 2016. Foi uma visita, assim, super legal, né?
Vocês vão me ver tomando um pouquinho de água aqui? Estou precisando mesmo, mas não é Covid não, tá? Mas a garganta tá ficando meio seca aqui. Mas foi um tempo assim muito gostoso que eu passei aí em Teresina. E na época eu era a líder da equipe do Elo Estudantil, que cuidava, entre outras cidades, cuidava de Teresina, né? Hoje eu não tenho mais uma liderança de equipe aqui no Brasil, não estou trabalhando mais desde setembro do ano passado, que eu deixei a liderança da equipe aqui no Brasil, mas trabalho com a equipe global de como a gente chama da Cru Campus, né? A gente chama Cru Campus aqui no Brasil, então eu trabalho com essa equipe global, ajudando, servindo aí o nosso movimento pelo mundo afora. Mas vocês vão ver até de algumas coisas que eu vou falar aqui, como é bacana que eu tenha essa ligação com o Brasil, com a equipe global, porque muita coisa que está acontecendo aqui no Brasil a gente está conseguindo levar para fora e para causar um impacto. E então, assim, para mim é super bacana que eu seja uma representante do Brasil naquilo que que a CRU está fazendo aí globalmente. Nosso tópico de hoje é sobre ministério pessoal. E quando a gente pensa em ministério pessoal, né, o que seria isso? Né? E especialmente hoje a gente vai falar de evangelismo, porque o ministério pessoal pode ter várias facetas, mas hoje, especialmente, a gente vai falar bastante sobre a questão do evangelismo, né? Por que isso? A nossa visão enquanto Cru Campus tem 3 partes e uma dessas é o evangelho para cada estudante. É o que a gente quer. A gente quer compartilhar o evangelho com cada estudante, fazer diferença dessa forma. E por isso, é muito importante que todo mundo que é envolvido com esse ministério hoje tenha, de fato, um compromisso com o seu próprio ministério pessoal. Por que a gente fala isso? Na CRU, a gente divide a nossa questão do evangelismo em 2 partes. A gente tem aquilo que a gente chama de evangelismo de massa. O que é o evangelismo de massa? É quando você faz um evento no seu campus, você convida a galera, pode ser uma palestra, um sarau, né? Ou você decide fazer aí uma campanha para os calouros, entregar um kit calouro para todo mundo ali com o folheto das 4 leis ali dentro. Então, você tem um evento e isso a gente chama de evangelismo de massa. Mas o evangelismo pessoal é aquele evangelismo que é individual, né? Que é cada um testemunhando, falando, compartilhando com uma outra pessoa. E só para ilustrar, né, o que Deus está fazendo através dos nossos esforços evangelísticos, eu queria trazer para vocês algumas estatísticas. Não são estatísticas só do Brasil, são estatísticas globais, né? E eu tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes com alguns números que eu vou divulgar para vocês. Vamos começar com o evangelismo de massa. 2019, ano passado, 657.146 estudantes ou pessoas, né, disseram sim para Jesus através do nosso site suaescolha.com em todas as suas versões. Né? A gente tem o Sua Escolha em português, mas a gente tem esse site traduzido para muitas línguas, né? O original dele se chama everystudent.com, né? E então, no ano passado, a gente teve aí 657 mil pessoas aceitando Jesus através desse site. Muitas dessas pessoas, elas imediatamente começam a serem acompanhadas online. Isso é alguma coisa assim, para mim, é excepcional o que Deus está fazendo. Isso é evangelismo de massa, ok? Muito bem. Vamos ver agora o nosso número de evangelismo pessoal no ano passado. Quantas pessoas, se eu tivesse aqui como rapidinho ter um feedback de vocês, eu perguntaria quantas pessoas vocês acham que se converteram no campus, quantos estudantes no ano passado no mundo inteiro. Vou dar um número para vocês rapidinho. 169.265 estudantes. Isso é estudante mesmo, é estatística do campus. Se converteram no ano passado. Gente, quase 170 mil estudantes no evangelismo pessoal.
E isso são as estatísticas que a gente recebe, né? A gente acredita que o número é maior do que esse, na verdade. E é alguma coisa assim muito bacana. E eu, quando olho para esse número, eu realmente, como vocês estão falando aí, glória a Deus, né? Outro glória, é mesmo motivo da gente louvar muito o Senhor. Só que aí a gente pensa, peraí, a gente tem esse número todo, e só para vocês terem uma ideia de como que esse número continua crescendo, como que Deus está trabalhando assim, de uma maneira super impressionante no nosso movimento, o número de 2019, esses 470 mil estudantes que se decidiram no ano passado, significa 36% a mais do que 2018. Então, assim, é um crescimento extraordinário. Mas aí a gente pensa, peraí, a gente está indo tão bem, por que a gente tem que continuar falando sobre essa questão do ministério pessoal, insistindo com isso, sobre a questão do evangelismo? Por quê? O número absoluto é realmente muito alto e a gente fica feliz. Mas se a gente pensar em termos de quantos estudantes nós temos envolvidos com esse movimento, com o nosso movimento, aí talvez a gente comece a pensar que o número não é tão alto assim. Né? Pensa aí no número dos milhares de estudantes envolvidos, pensa aí no número de dias letivos que a gente tem por ano, aí a gente começa a ver, uau, a gente ainda precisa crescer muito, mesmo nessa área aí do evangelismo pessoal. E é por isso que a gente está trazendo essa live aqui hoje sobre esse assunto. E aí a gente pensa, por que a gente tem que tocar tanto nessa tecla e bater tanto nisso aí, né? Quais são, então, as nossas barreiras para o evangelismo? Por que esse número não é proporcionalmente para o número de estudantes ainda maior? Ok. Eu quero apontar para vocês duas barreiras que eu considero assim as principais barreiras ao evangelismo pessoal. E, com certeza, existe mais do que isso. E cada um vai ter lá as suas particularidades. Duas barreiras que eu vou trazer aqui são aquelas que eu observo mais assim presentes no campus. Primeiro é a questão da timidez e o desconforto de falar com estranhos. Então, assim, o pessoal no Quebra-Gelo anuncia, olha, na semana que vem a gente vai se reunir na quarta-feira para a gente evangelizar no campus. A gente vai procurar o pessoal que está aí fazendo nada, né? A galera sentada aí nos bancos aí da praça e vamos evangelizar. E quase ninguém aparece para fazer isso. Por quê? Porque a gente tem essa coisa, tem gente que é tímido, né? E tem dificuldade em realmente se expressar. Então, assim, a gente tem que lidar com isso. É uma verdade, né? E tem a coisa do desconforto de falar com estranhos. Eu vou dizer o meu caso, tá? Eu não sou tímida. Definitivamente, esse não seria, assim, o meu problema. Mas eu detesto falar com gente estranha. Eu sou daquele tipo que, se eu estou numa fila para qualquer pessoa, qualquer coisa, e eu percebo que alguém está se aproximando e fazendo menção que vai tocar em algum assunto comigo, eu quero me esconder dentro do telefone. Antigamente era dentro do jornal, de uma revista, né? Agora é o telefone. Né? E de preferência, não falar com ninguém que eu não conheço. Eu não gosto, não é de mim. Né? E aqui estou eu, a missionária da Cru Campus, admitindo que isso é uma dificuldade para mim, é uma barreira que eu tenho. Caraca, acabou de entrar ali a Tab lá de Natal. Essa conexão aqui tá poderosa, hein? Valeu, Tab, pela presença aí. Então, assim, vamos lidar com um dado de realidade, tá? A gente tem, isso é uma barreira ao nosso evangelismo pessoal. Uma outra barreira, além da timidez e desse desconforto de falar com o estranho, a outra barreira é a questão do medo. A gente tem medo, né? E eu acho que o medo passa por duas coisas aí. Ele passa pelo medo da rejeição. E é muito interessante que esse medo da rejeição não é um medo da palavra de Deus ser rejeitada. E se você
pensa alguma coisa parecida com isso, assim, desencana, porque Deus não tem esse problema, né? A gente sabe, a palavra de Deus não volta vazia, então, bobagem. A gente também sabe que o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, do grego do judeu, do pobre do rico, do analfabeto do universitário. O evangelho é poder de Deus para salvação. Então, assim, Deus não fica magoadinho, tá? Isso não acontece. Mas a gente fica. A gente tem medo da rejeição, né? E é interessante que, da mesma forma que essa nossa timidez, o desconforto de falar com estranhos, está relacionado especialmente àquele evangelismo que a gente faz ao acaso, tipo, vamos andar pelo campo, ver se tem alguém de bobeira. Esse medo da rejeição, ele geralmente é mais ligado a gente compartilhar com aquelas pessoas que estão andando com a gente. Porque a gente quer ficar bem na fita, a gente quer, né, tá bem com todo mundo, né, e ser rejeitado pelo nosso colega que está na mesma turma que a gente, que faz uma aula com a gente, que está num grupo de trabalho, que está no estágio com a gente, e a gente sentir que o clima vai ficar ruim, sabe? Se a gente fala mais, se a gente é muito agressivo em termos de compartilhar o evangelho, e a gente tem esses receios. Tá? Então, é dado de realidade, né? Um outro medo que a gente tem é o medo de não ter todas as respostas. Quem aqui nunca passou por isso? Entendeu? Pelo medo de você estar conversando com alguém e aí o cara vai e faz uma pergunta sobre a Bíblia, que talvez você não saiba, ou então vem alguém, um agnóstico, vem um ateu e te desafia com teorias, né? Vem um estudante de física, vem aquele cara da filosofia... E você fica assim, caraca, não sei como é que vai ser, não sei de onde eu vou sair, né? Então, rola isso. Como é que a gente lida com isso? Primeiro, ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo, né? E a gente precisa encarar esse fato. E eu, muitas vezes, né, quando me passa por isso, vou falar com essa pessoa aí, e a pessoa às vezes chega com uma palavra assim mais desafiadora. Eu sou muito honesta em dizer, olha, não sei sobre isso, aí que você está me falando é uma grande novidade. Se eu tenho oportunidade, eu sei que eu vou voltar a falar com aquela pessoa, eu posso até dizer, olha, vou pesquisar sobre o assunto e a gente volta a conversar sobre isso depois. Às vezes não dá. E aí o que eu às vezes faço é mandar a pessoa para algum site que eu conheço, o site de apologética, suaescolha.com, já fica aqui o merchan, propaganda aqui, né? Ou eu mando lá para o site do Cristãos da Ciência. Então, assim, o que não pode acontecer é, por causa desse tipo de medo, você parar de falar a palavra. Né? A gente tem que superar essas coisas. Agora, como é que a gente supera isso? Né? Deixa eu dizer para você, não é porque eu estou falando aqui com vocês agora que vocês vão superar. Nem a timidez, o desconforto de falar com estranho, muito menos o medo da rejeição ou o medo de não saber tudo. Não é isso aí mesmo, João Vitor. É complicado mesmo. Né? Mas eu descobri, na minha experiência pessoal, porque eu sofro disso tudo aí, eu descobri o que me encoraja e o que é que me faz superar essas barreiras ao evangelismo. É o fato de que eu amo ao Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma e com todo o meu entendimento. Né? Quando os doutores da lei perguntaram a Jesus qual era o grande mandamento, essa foi a resposta dele: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, assim, na real, o que me motiva a falar com as pessoas é o amor de Deus. É esse amor que vem sobre mim, que me transborda. E quando esse amor transborda, ele contagia, ele se espalha, ele contagia outras pessoas. Você não vai se tornar um evangelista melhor porque você assistiu a live da Liege, porque você fez treinamento
de 4 leis espirituais, de conecta, de, sei lá, sua escolha. Você não vai se tornar um evangelista melhor porque você usa a pulseirinha do The Fore, e eu uso essa pulseira desde 2017, vai comigo até para o chuveiro. Só tiro quando eu vou em algum lugar bacana, tem que botar, sabe, um biju maneiro, aí eu tiro, né? Mas volta logo na manhã seguinte. Nada disso é suficiente para te fazer superar todas as barreiras. E eu citei apenas algumas, mas todas as barreiras que se colocam diante da gente para a gente evangelizar. Porque definitivamente, assim, o inimigo das nossas almas e é o inimigo de todo mundo não está satisfeito que a gente tome essa iniciativa. A única coisa que é realmente poderosa é a gente entender, cara, Deus me ama. E o evangelismo é a minha resposta ao amor de Deus. Eu estava assistindo, alguns anos atrás, lá o Altas Horas, lá com o Serginho Grosman, e estava assistindo lá porque o Rodolfo Abrantes estava lá no programa naquele dia, e eu curto, então estava lá para ouvi-lo, né? E eu não lembro exatamente qual foi a pergunta do Serginho, porque eu acho que foi, inclusive, uma pergunta meio capciosa, mas eu lembro da resposta do Rodolfo num determinado momento do programa. E o que ele disse me marcou muito, porque foi uma coisa tão simples. Ele falou assim: Deus me ama tanto que a minha volta. Deus me ama tanto que a minha única resposta é amá-lo de volta. Então, assim, você quer se tornar um grande evangelista? Você quer vencer o seu medo, o seu G6? Ame ao Senhor com todo o seu coração e ame ao próximo, como a si mesmo. Para mim, isso é o grande encorajamento que a gente pode encontrar para evangelismo, porque tudo começa do nosso coração. Se a gente não tiver o coração ali, não adianta. Por mais que a CRU fale, por mais que a gente incentive, se o líder dê em cima, a gente venha com estratégia, você não vai crescer nessa área. E aí, quando a gente olha para o nosso coração, a gente tem que olhar também e pensar em alguns princípios bíblicos, né? Para o evangelismo de iniciativa, que é esse nosso evangelismo pessoal, que a gente mete as caras mesmo, a gente vai compartilhar o amor de Deus, né? Primeira coisa é princípios bíblicos, ok? Para o evangelismo de iniciativa. Seja cheio do Espírito Santo e permite que ele o dirija a dar passos de fé e obediência para evangelizar. Então, é passo de fé. Sair por aí compartilhando o evangelho não é uma coisa natural. Na maioria das pessoas, algumas pessoas até. Para algumas pessoas isso é até super natural. Mas para a maioria das pessoas não é. E não tem problema. A gente faz isso o quê? Porque a gente dá passo de fé e porque a gente é obediente. E a gente precisa que o Espírito Santo de Deus, sabe, nos conduza nesse processo. E aí, quando a gente olha para Atos 1:8, a gente vai ver Jesus ali dizendo: olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra, em todos os lugares, né? E aí tem uma coisa muito interessante nesse texto, porque Jesus está dizendo: ó, vocês vão ser minhas testemunhas. E tem muita gente que eu ouço por aí falando o seguinte: eu não sou muito bom assim com as palavras, não sei falar, mas eu dou um bom testemunho do Evangelho. E eu fico pensando assim, o que exatamente isso quer dizer? Porque se a gente tiver alguém de direito na nossa live aí, vai confirmar comigo que quando uma pessoa senta ali no banco de testemunhas, num tribunal, é esperado que aquela pessoa fale. Aquela pessoa está ali para declarar algo que ela testemunhou. Né? Ela tem que falar. Não, mas a gente, muitas vezes, no nosso contexto assim, evangélico, a gente tem esse negócio de testemunho como bom caráter. Não, eu tenho um ótimo caráter, então essa é a minha parte. Desculpa aí, não funciona. Ó, eu fui criada na Igreja Batista, meus pais eram crentes, eu acho que eu sempre fui uma pessoa assim,
bem comportada, eu acho que eu tenho, né, uma moral aí que não envergonha o evangelho, mas não tem ninguém fazendo fila na minha frente para me perguntar: oh, você tem um caráter tão bom, você é tão boa crente, como é que eu faço para ser salvo? Nunca ninguém falou assim comigo. A gente precisa falar. A gente precisa falar, né? Tem uma outra frase aí sobre isso que me deixa doidinha, doidinha, né? E vocês já devem ter ouvido aquela frase: pregue o tempo todo, se precisar, use as palavras. Cara, vou dizer por que eu fico doida com isso. Essa frase é atribuída ao Charles Spurgeon, né? Que foi um cara que pregava para Dedéu. Ele pregava o tempo todo, entendeu? É o príncipe dos pregadores. Então, eu não sei em que contexto, de repente, ele falou isso, pode até ter falado realmente, mas olha para o sujeito, você vê, ele falava, né? Gente, até Jesus falou. Então, essa coisa aí de que você vai simplesmente fechar a sua boca e que você vai ser uma testemunha do evangelho, não cola. Testemunha tem que falar. E a gente precisa falar, tem que abrir a boca e tem que falar mesmo, compartilhar o amor com outras pessoas. Um outro princípio, né? Então a gente tem esse princípio: seja cheio do Espírito Santo. Isso é um princípio, né, para o evangelismo de iniciativa. Um outro princípio é a questão da oração. Ore e peça ao Senhor para agir nas vidas daqueles que ouvem a mensagem. Lá em Romanos 10:1, Paulo ele está falando o seguinte: olha, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é que sejam salvos. Então, assim, oração é muito importante. Nós realizamos muito mais através da oração do que através das nossas ações somente. Não é a persuasão humana, mas sim é Deus trabalhando através da persuasão humana que faz os outros confiarem em Cristo. Oração é depender de Deus, ao invés de confiar só na nossa própria performance. Tem um artigo da Cru que eu gosto muito, que fala sobre essa coisa de oração e como isso se relaciona com o evangelismo, que é um artigo, o nome do artigo é o seguinte: olha, fale com Deus sobre seus amigos antes de falar com seus amigos sobre Deus. Para mostrar como essa parada assim, da oração é um princípio importante quando a gente sai para evangelizar, quando a gente compartilha com qualquer pessoa. Por quê? Porque os resultados não dependem da gente. E quando a gente volta e pensa naquelas barreiras para a gente pregar, porque a gente tem muito medo: eu vou falar, ninguém vai me escutar, eu vou falar, e eu vou acabar envergonhada, eu vou falar, ninguém vai se converter. Gente, os resultados não estão nas nossas mãos, eles estão nas mãos do Senhor, né? E aí eu vou lá naquela frase da Cru, clássica, de Bill Bright, de muitos anos atrás, que é uma coisa que eu realmente guardo no meu coração e que é tão verdade que a gente faz a galera toda decorar, memorizar essa frase, porque a gente precisa internalizar essa verdade no nosso coração. E que frase que é essa, né? Se tivesse... Porque a gente tem que correr quanto tempo aqui, né? Mas se eu tivesse aqui face a face, eu ia pedir para alguém me dizer, mas eu aposto que vocês já estão imaginando, né? A frase diz o seguinte: olha, o êxito ao testemunhar consiste simplesmente em tomar a iniciativa de compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Essa é a nossa parte. Isso é o que a gente pode fazer, né? Então, a gente tem que pensar que, olha, em vencer essas barreiras ao evangelismo, né? Que são as barreiras da timidez, a barreira do medo, né? Sabendo que a única maneira de a gente fazer isso é internalizando esse amor de Deus, né? E que esse amor transborde tanto na gente que a gente queira, então, passar isso adiante para outras pessoas, sermos cheios do Espírito Santo, levarmos as pessoas em oração diante de Deus,
né? Pedir. E isso tem a ver com... e aí, deixa eu te dizer, não é que você vai encontrar uma pessoa e você nunca orou por aquela pessoa, porque talvez você nem conhecesse, você não vai evangelizar porque você não orou antes. Não é isso. Mas essa nossa atitude de oração e dizer, Deus, me dê oportunidades. E me dê graça quando eu estiver diante das pessoas, né? Então, e aí quando a gente bota isso tudo junto, a gente precisa lembrar, então, ok, essa é a minha parte. É tomar a iniciativa e Deus vai fazer o resto, porque a gente de verdade não tem controle sobre as coisas todas. A gente não pode se cobrar nesse nível. Duas coisas que eu tenho de evangelismo pessoal e que eu assim, pratico na minha vida. Duas coisas bem práticas que estão assim alinhadas com essa questão de ser cheio do Espírito e da oração. Primeira, intencionalidade. Eu disse para vocês que para mim não é uma coisa natural sair por aí conversando com estranhos e compartilhando o evangelho. Não é. Eu conheço algumas poucas pessoas, sabe, que têm essa naturalidade. Eu não tenho. Mas eu tenho intencionalidade. Por quê? Porque eu entendo que é uma ordem. Porque eu entendo que as pessoas estão perdidas sem Jesus. E porque eu entendo que eu tenho esse tesouro para compartilhar. O amor de Deus me alcançou para que eu alcance outras pessoas. Então, eu preciso ser intencional. Como é que eu estou fazendo isso? Agora eu vou compartilhar para vocês de uma maneira bem prática, né? E aí eu vou pegar e explicar um pouquinho essa questão de ministério pessoal, o que isso significa, né? Até o ano passado, eu era líder de uma equipe aqui no Rio de Janeiro, né, baseada no Rio. Mas a minha equipe não trabalhava com nenhum campus no Rio, né? Vocês sabem, a equipe do Elo trabalhava com outras cidades. E, na verdade, desde 2011, que eu não trabalho mais diretamente com o Ministério no Rio de Janeiro, né? Que é onde eu vivo. E essa coisa de home office, de trabalhar remotamente, isso pode ser novidade para um monte de gente. Para mim, não é. Porque é assim que eu trabalho há muito tempo, né? Especialmente agora que eu sou tempo integral com a equipe global. Quando eu estou no Rio, eu faço home office. E aqui em casa, graças a Deus, todo mundo já é crente. Entendeu? Então, assim, eu não tenho quem evangelizar aqui. Então, houve um momento que foi aquele momento que eu desacelerei de ir no campus, assim, com assiduidade, que eu ia ao campus apenas quando eu estava com um voluntário-chave, ou com estudantes que eu estava discipulando, ou modelando, né? Eu não estava mais no campus todo dia. Eu precisei começar a pensar, gente, como que eu posso continuar evangelizando? Né? Porque é possível para mim passar dias e dias, né? Sem falar com nenhum não cristão. Então, eu tive que ser muito intencional, né? E hoje, deixa eu dizer, quem são o alvo da minha intencionalidade são os motoristas de Uber, né? Por quê? Eu pego bastante Uber. Primeiro porque Rio de Janeiro, engarrafamento, sinceramente, eu muitas vezes prefiro Uber, que eu não preciso ficar procurando lugar para estacionar, não preciso pagar estacionamento, um monte de coisa assim, do que tirar o carro da garagem. Então, tenho andado um bocado de Uber. A outra coisa que vocês sabem, eu viajo muito, né? Às vezes as viagens são assim, semanais, né? Toda semana eu estou no aeroporto. E da minha casa para o aeroporto, com o bom engarrafamento do Rio de Janeiro, isso pode chegar até 2 horas. Então, imagina, são 2 horas que eu tenho ali com aquele motorista de Uber, que coitado, não pode ir para lugar nenhum, né? Mas tem sido assim, um tempo muito precioso, e foi um voto que eu fiz a Deus, sabe? De que eu iria encontrar uma maneira de compartilhar com todos os motoristas. Às vezes dá para falar menos, às vezes dá para falar mais, às vezes o cara está super interessado, ou a mulher está super interessada e faz perguntas, a gente tem conversas muito boas. Já teve um momento de chegar no destino e eu virar e falar, olha, você tem
10 minutos? Tenho. Eu já vou lá direto na página 9, ali, das 4 leis, já mostro os círculos e já pergunto se quer fazer oração. E tenho visto, sabe? Pessoas se decidindo dessa forma. Né? Uma vez foi interessante, foi lá em Brasília, até durante uma expedição, a equipe do Elo, as meninas estavam até comigo, todo mundo dentro do Uber, a Érica, a Camila, Marina estava lá também, e eu estava no banco da frente, fui falando com o motorista, e quando a gente chegou no nosso destino, paramos e eu levei o motorista à oração dessa forma. Porque eu entendi que eu preciso ser intencional com isso, então eu não vou compartilhar o evangelho com ninguém. Agora, uma outra coisa, além de intencionalidade, é preciso que a gente também pense na questão do nosso estilo de vida, né? E absorva o evangelismo como parte do nosso estilo de vida. E aí, o que é interessante? Para mim, hoje, evangelizar estudantes, e isso eu estou falando de mim, da minha realidade, não é mais meu ministério pessoal. Eu não sou estudante. Eu não estou no campus diariamente, como no início do meu ministério, com a CRU. Então, assim, quando eu evangelizo um estudante, é porque esse é o meu trabalho. Isso não, de nenhuma forma, isso desmerece aquele momento, tá? Só para deixar claro, né? Não desmerece. Mas é o meu trabalho. Sabe o que é o meu ministério pessoal? Meu ministério pessoal é com a moça que pinta o meu cabelo, que por acaso, olha, branquinha aqui, né? Quarentena, não dá para ir no salão, né? Brinquei com a Alan. Caraca, Alan, você fica fazendo essa propaganda toda e eu não posso nem ir no salão arrumar os cabelos, né? Mas, assim, isso é o meu ministério pessoal, porque faz parte das minhas relações naturais. Meu ministério pessoal vai ser com o pessoal da academia que eu vou. Né? Então, com essas pessoas que acontece o meu ministério pessoal. Eu entendo perfeitamente que, para vocês hoje, muito do ministério pessoal de vocês vai acontecer dentro da universidade. Claro, porque é lá que vocês estão. Não é mais para mim, porque eu não estou lá. Mas, obrigada. O pessoal dizendo que eu estou linda ali. Que... Obrigadinho. Né? Mas, assim, para vocês, muito do seu ministério pessoal vai acontecer dentro da universidade. Mas eu queria fazer aqui um alerta para você. Se você não internalizar evangelismo como estilo de vida, sabe o que acontece? Você se forma e aí você para de evangelizar. Porque evangelismo para você era uma atividade que você fazia com a CRU. E isso, gente, é uma coisa super perigosa. Né? Eu tive uma experiência muito chatinha, muito triste. Uma vez, de encontrar um estudante no shopping, praça de alimentação, sabe? Ex-estudante do movimento, né? Que eu não via há alguns anos, e aí ele me viu, veio até mim, né? Trouxe a bandeja, botou ali na frente da mesa, e aí a gente tá naquela conversa, aquela coisa de... E aí, lembra de fulano, lembra de ciclano, não sei o quê, como é que vai isso? Aí ele começa a falar de tudo que ele tinha saudade, né? Ele fala, eu tenho saudade... dos quebra-gelos, eu tenho saudade dos retiros, eu tenho saudade disso, do meu pequeno grupo, tal. E de repente o sujeito vira e fala assim, que saudade que eu tenho de evangelizar. Aí eu, sabe aquele emoji do... Se eu fosse um emoji, eu seria isso aí, naquele momento. Tipo assim, como assim saudade de evangelizar? Significa que ele não entendeu nada. Porque evangelismo não pode ser o evento, não pode ser aquela coisa, vamos nos encontrar na quarta-feira, 14h, sair em duplas para evangelizar. Ok, isso é bacana, é uma atividade do movimento, mas não pode ser seu ministério pessoal. Seu ministério pessoal precisa ser além disso, precisa ser alguma coisa que você vai carregar para a sua vida inteira. E que você começa praticando agora, nesse ambiente seguro, da CRU, é ótimo. Sabe, para o resto da sua vida,
então você não entendeu realmente o que significa permitir que o amor de Deus transborde através de você. Então, você precisa checar aí se você é daquele tipo de estudante que só evangeliza naquele dia marcado para fazer evangelismo em dupla no campus. Sinceramente, deixa eu dizer, tá fraquinho. Você é do tipo que vai se formar e parou. Então, assim, é muito importante que cada um desenvolva o seu ministério pessoal. E aí, nesses últimos minutos que a gente tem dessa live, eu queria apresentar para vocês, acho que muitos já conhecem, né? Mas só reforçar, né? Duas ferramentas que a CRU oferece para você crescer nessa questão de ministério pessoal. Primeiro é o folder dos 10+. Esse é um material, assim, fora de série, que eu gosto demais, né? Vou puxar sardinha aqui. Esse material foi criado lá nos anos 2000 pela equipe do Rio de Janeiro, na época que eu liderava a equipe aqui. A gente juntou umas cabeças lá e o resultado foi esse. O material era até um layout diferente do que vocês têm agora, porque naquele tempo nós éramos o alfa e ômega, né? E tudo mais. Mas os princípios, os passos todos estão aí e são os mesmos, né? Então, assim, eu gosto muito dessa frase inicial, os 10+, deixe o seu amor por Deus se transformar em amor pelos seus amigos, né? E o material, com certeza, o pessoal aí da liderança, Anderson, Karine, Elvia, Nelber, o Alan, né? Eles, com certeza, eles devem estar colocando isso na mão de vocês, né? Só que às vezes a gente tem um material tão bom e é tão simples e a gente não usa. Então eu quero reforçar muito com vocês. Usem esse material porque é tão bacana. Você pega a primeira página aí, que tem toda essa explicação justamente sobre a questão de oração, né? Bem-vindo à sua próxima grande aventura de oração, né? E aí o passo 1, você vai listar 10 pessoas que você quer evangelizar. No passo 2, você vai dizer para essas pessoas que você está orando por elas. Passo 3, se pergunta se elas têm um pedido de oração para fazer. No passo 4, você convida esse pessoal para qualquer coisa, fazer uma atividade junto, ou para bater papo, puxa conversa, né? Porque é uma maneira de você se conectar com essas pessoas. No passo 5, você traz, se é um estudante, né, alguém do seu campus, traz para o quebra-gelo, traz para uma social, traz para uma reunião do movimento, de preferência alguma reunião onde o evangelho vai ser apresentado. Depois que termina a reunião, você pergunta se a pessoa entendeu, né? Você convida a pessoa para fazer uma oração. Uma alternativa é você, de repente, não trazer para uma coisa do movimento, se não for o contexto na época, mas você dá um artigo da sua escolha para aquela pessoa ler e depois você pergunta, e aí, o que você achou? Né? Se a pessoa tomou uma decisão, você começa imediatamente a fazer o segmento ali, né, o trabalho de edificação com esse novo convertido. Se não tomou, você vai continuar orando para aquela pessoa, você vai continuar amigo daquela pessoa, você vai continuar pedindo a Deus que dê oportunidade de você continuar compartilhando, né? Então, assim, é um material tão simples, e que você pode, assim, fazer isso individualmente, mas eu super encorajo o movimento a fazer isso junto. Então, a qualquer momento aí, pessoa do movimento pode se juntar e falar, gente, vamos fazer aqui, preencher aqui o folder dos 10+, vamos colocar o nome das pessoas aqui. E aí existem tantas coisas que a gente pode fazer para compartilhar, tipo fazer um amigo oculto de oração e você receber o nome das pessoas que um outro estudante do movimento está orando por aquelas pessoas. Durante uma semana, você orar por aquelas pessoas também, né? Imagina que a cada dia de quebra-gelo, quando o pessoal vem para o quebra-gelo, a gente tem 1 ou 2 estudantes dando testemunho de como está o progresso, né, das pessoas pelas quais eles estão orando. E deixa eu dizer, não precisa ser só alguma coisa do tipo, uhul, fulano se converteu. Claro que a gente sabe que uhul é aleluia, né, glória a Deus do pessoal da Cru Campus, né? Mas assim, uhul para quem se converte, mas também uhul se você simplesmente era tão tímido, mas você teve coragem naquela semana de chegar para o cara por quem você está orando e você falou,
cara, tô orando por você, você sabe que eu sou crente, tem algum pedido aí para você fazer, né? Alguma coisa que você quer que eu peça a Deus por você. Isso pode ser uma grande vitória na vida de alguém. E aí você traz isso para a reunião de quebra-gelo, esses testemunhos, isso vai encorajando, né, todo mundo a fazer isso. Eu acho assim, esse material dos 10 mais, eu acho que é uma das melhores ferramentas que nós temos, e é coisa nossa. Nós criamos esse negócio aqui no Brasil, a gente tem que ter super orgulho e usar isso porque realmente dá muito certo. É um material muito bom. Outra coisa, ferramenta que não estava anunciado, mas eu quero passar para vocês, é o nosso site suaescolha.com. E eu acho que especialmente agora, pensando em termos do distanciamento social, que a gente não está fácil com as pessoas, gente, nosso melhor veículo para evangelizar. Os números de pessoas que acessam esse site são impressionantes. Mundialmente, mas deixa eu dizer para vocês, o site brasileiro em português é um dos mais acessados. Muitas vezes mais acessado, inclusive, que o site em inglês, que um monte de gente fala inglês no mundo. Né? O site em português só tem 10 países falando a língua. Muitas vezes é o mais acessado. Eu trouxe aqui para vocês algumas estatísticas super recentes. Estou falando de... estou trazendo para vocês aqui, olha, estatísticas, deixa eu pegar aqui para ficar certinho, que eu tenho esse negócio aqui live, essas estatísticas. Olha, as estatísticas de 7 dias, dos últimos 7 dias, nós tivemos 217.510 acessos ao site Sua Escolha. Não estou falando de toda a marca do Every Student, não. Só do site português, 217 mil acessos nos últimos 7 dias. E eu falei, né? 10 países falam português e tem brasileiro ou falante de língua portuguesa em outros países até, né? Mas desses 217 mil acessos só nos últimos 7 dias, 186.975 foi no Brasil. Para vocês verem o alcance desse site. É impressionante. Isso é resultado aqui, é coisa precisa mesmo do Google Analytics. Sabe? Então, assim, não é só forjado. Se eu der para você aqui os resultados dos últimos meses ou do último ano, no último ano, dos últimos 365 dias, a gente teve milhões de acessos. É uma coisa fantástica. Deixa eu fazer a propaganda. 5 minutos para a gente terminar a live. Deixa eu dizer para vocês o seguinte. Spoiler. O povo de Teresina vai tomar conhecimento dessa informação antes do mundo inteiro, hein? Não é só antes do Brasil, não. Mas a equipe global está preparando uma campanha da nossa famosa Semana de Fé, que por acaso começou aqui no Brasil também, tá? Há algum tempo atrás a gente começou a fazer Semana de Fé. Nós, ano passado, vendemos esse peixe da Semana de Fé para os líderes globais. Eu mostrei como é que a gente fazia isso aqui no passado no Brasil, porque é até uma ferramenta que a gente parou um pouco de usar, mas mostrei para eles. O pessoal da Índia fez, em dezembro, eles evangelizaram em uma semana 45 mil estudantes e tiveram 3 mil e poucas conversões. O que a gente vai fazer agora? A gente vai lançar, vocês vão ouvir disso nas próximas semanas, uma Semana de Fé online, global, mas vai ser uma semana de evangelismo. E a proposta da Semana de Fé original seria que cada estudante, em apenas uma semana, evangelizasse face a face, né? 10 estudantes e online outros 10. Como não está rolando face a face por causa do distanciamento social, o desafio vai ficar todo online. E o desafio vai ser você compartilhar através das nossas ferramentas digitais com 20 estudantes em uma semana. Aguarde aí, porque você vai saber detalhes, mas olha só, estou dando spoiler para vocês. Vocês estão os primeiros a saber que isso está sendo planejado. Logo, logo vai ser divulgado. Mas é algo assim
que é muito legal, a gente está animado de fazer isso como família global da CRU, mas que vocês podem fazer a qualquer momento, Teresina, que você pode fazer individualmente. Se você entrar agora no site do suaescolha.com, você vai ver que o primeiro artigo, está logo na capa do site, é sobre a Covid-19. E um artigo tão bacana. Então, assim, vamos espalhar boas notícias. Manda isso para os seus amigos. Né? Manda o artigo do site. Na segunda-feira, eu gosto de chamar, eu tenho uma coisa que eu falo, eu chamo de Every Student Monday, que quer dizer, na segunda-feira, a gente manda um artigo do site, na quarta-feira você manda um WhatsApp perguntando, e aí, cara, você leu? O que você achou? Uma coisa tão simples de fazer. Né? Então, assim, essas duas ferramentas, né, para vocês olharem com carinho, para implementarem aí no seu ministério pessoal, que é a ferramenta do 10+, e a ferramenta do suaescolha.com. Semana que vem, eu vou estar aqui fazendo a live de novo. Anderson e Alan, se quiserem entrar aí para a gente terminar junto, tem 2 minutinhos, 3 minutinhos para a gente terminar. Mas na semana que vem, eu vou estar aqui de novo. E aí, só para a gente fazer um aquecimento para aquilo que vai ser a Semana de Fé Global, eu vou deixar um desafio para vocês. Tá? Na semana que vem, quando eu voltar para a live aqui, eu vou perguntar quem foi que compartilhou um artigo, qualquer artigo do suaescolha.com com um amigo. E o que aconteceu? Então, fica o desafio para vocês. Hoje é terça-feira, tá? Compartilha um artigo, coisa muito simples. Escolhe qualquer um que você quiser lá, não precisa ser o da Covid. Compartilhe. E aí, olha, vamos dizer que quando for na sexta-feira, hoje é terça-noite. Sexta-feira, você manda um WhatsApp. E aí, fulano, o que você achou desse artigo? E aí começa a conversar com a pessoa. Na terça-feira eu vou querer ouvir algum testemunho, tá? De alguém sobre o que aconteceu com isso. Porque a gente tem que colocar as coisas em prática. Alan está aqui de volta, Anderson está aqui de volta também, para a gente encerrar junto aí. Só dizer que foi um prazer estar aí com vocês, viu? Maravilha, excelente. Muito bom o treinamento. Já temos aí alguns dos tópicos que foram falados, Liege, já estão com a arte feita, já estão sendo postados aqui em Piripiri, em Picos, Teresina, no Maranhão, espero também já ter postando no Maranhão e no Brasil. Então, muito obrigado, foi maravilhoso. Se o pessoal tiver alguma pergunta, vamos ficar só mais um pouquinho, se o pessoal tiver dúvida, quiser falar alguma coisa, você pode aproveitar esse tempinho para responder, tá bom? Tá jóia, já que a gente volta para a despedida. E aí, pessoal, respondam aí se tiver alguma dúvida, se tiver alguma coisa que vocês querem dizer. Aparecemos. Oxa, apareceu. Faz a hora que a gente está aqui, Breno. Fala assim. Yara entrou. Seja bem-vinda, Yara. Yara da Cruz Ceará. Da Cruz Ceará. Essa live fez uma turnê no Brasil todo, gente. Pois é, teve gente aí do Brasil inteiro entrando, Liege, graças a Deus. Pois é, estou feliz. Verdade. E espalha pro pessoal. Semana que vem a gente vai estar aí com um assunto bem diferente. A gente vai falar sobre, se você ainda não ouviu falar sobre isso, anota aí 100% enviados. Que exatamente. É basicamente mais puro, como é que você se prepara agora para o resto da sua vida. Liege, eu fiquei muito surpreso, sim, muito feliz de saber que o 10+ nasceu aqui, porque é uma ferramenta que eu gosto muito, pessoalmente, eu acho muito boa. Uhum. Ô, Elvia, meu prazer foi meu. Obrigado por me convidar. Os 10+ nasceu, é aqui do Brasil. Né? A gente tem que pensar num aplicativo, né, do 10+ aí, já que já tem tá fazendo aí o do... programador, o do DVC. O DVC, fazer logo também do 10+ também. Os programadores de plantão aí. Ó, pessoal aí da tecnologia, pessoal aí de informática, pode trabalhar nisso. É verdade, isso falar é muito bom. Dígitos. O pessoal tá com o Eric aí. Exatamente. Já acho que o Instagram não tá dando um tempinho pra gente, né? Porque já... Um dos nossos preferidos do 10+, a Elvia falou. Elvia falou. Meu também. A Lunária entrou. Lunária de Piripiri, a liderança lá de Piripiri. Ah, prazer, viu? Ia aparecendo um monte de gente aí, tem uma galera... Eu tô precisando mesmo voltar a Teresina, que tem uma galera aí que eu não conheço.